Bom, hoje nós vamos considerar o que a palavra de Deus tem para nós aqui em Zacarias, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todo, embora hoje nós vamos estudar aqui apenas a metade, os primeiros 5 versículos. A palavra de Deus diz assim, Zacarias 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Eu sei que você sabe, como igreja, e a partir do aprendizado que você já tem recebido da Escritura Sagrada, que você é indigno diante do Senhor, que você é inadequado diante do Senhor, que os nossos atos de justiça, eles são sujos, são maculados, são reprovados diante de um Deus santo. Mas como que pode, então, diante dessa realidade, nós nos reunirmos cientes e crentes que Deus aceita o nosso serviço, as nossas orações, as nossas canções, a nossa adoração, o nosso ensino da palavra, a nossa proclamação da Escritura? Mais do que isso, como é que Deus aceita e usa o testemunho que nós damos fora da igreja, falando de Cristo, testemunhando o Evangelho de Cristo, abrindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para outras pessoas? Como é que Deus usa isso, sendo nós pecadores como somos? Esse é um texto que traz para nós uma resposta, através aqui da visão que Zacarias recebeu, de como que Deus ele torna o serviço do seu povo adequado, como que Deus torna o serviço do seu povo agradável diante dele e então utilizado na sua obra. Essa palavra que nós lemos aqui, capítulo 3 de Zacarias, elas vêm como uma resposta de Deus a dificuldades que o povo de Israel tiveram naquele período pós-exílio. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 e eu quero hoje ler com vocês vários versículos aqui no capítulo 3 e 4, a fim de estabelecer bem aqui o contexto da mensagem de Zacarias. O contexto é, Israel retorna do exílio, e eles têm diante de si o desafio de servirem ao Senhor e de retomar, então, todas aquelas obras relacionadas à antiga aliança, aquilo que Deus, na sua palavra, havia prescrito, que era o modo como Israel servia a Deus, entrava em comunhão com Deus e assim adorava a Deus, servia a Deus. Então eles voltam para Jerusalém e eles têm que reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém e reconstruir suas vidas, reorganizar suas vidas ali. E o capítulo 3 aí de Esdras traz para a gente um pano de fundo, então, da profecia de Zacarias. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, versículo 1. Diz assim, em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, então observe, Esdras está narrando aqui um momento quando alguns israelitas, algumas levas, 2 levas já haviam retornado para Jerusalém, vindos da Babilônia para Jerusalém. Então diz aí o texto, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de
Sealtiel e seus irmãos e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem sacrifícios, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então o que eles fizeram foi se reunir e sob a liderança de 2 homens, o texto fala aqui de Zorobabel, que é uma espécie de líder político desse povo a essa altura da história, e também fala aqui de Jesua, filho de Josadaque, que era sumo sacerdote, ou seja, o líder espiritual desse povo a essa altura. Então eles se reúnem ali em Jerusalém, chegando o 7º mês, e eles vão dar o pontapé inicial nessa série de reconstruções que eles precisam fazer. E a primeira coisa que eles fazem é edificar o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos. E observe, o texto diz aí com muita clareza sobre o que eles estavam sendo orientados pelo quê. O texto diz aí assim, como está escrito na lei de Moisés. Então observe, não foi uma questão de revelação que eles receberam, algum profeta que disse, olha, vocês têm que fazer dessa maneira, mas eles já tinham uma profecia revelada, e eles olharam para a Escritura, o que nós temos que fazer? Deus mandou fazer os altares, Deus mandou fazer os holocaustos, Deus mandou fazer o lugar para adorar ao Senhor, para celebrar as festas santas, então vamos realizar isso. E eles então se colocam prontamente a edificar aí o altar. O texto diz, versículo 3, firmaram o altar sobre as suas bases e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Então, observe, eles retomam a sua rotina como servos de Deus, como povo de Israel. O que nós temos que fazer? Está escrito, vamos fazer o altar para celebrar os holocaustos. Vamos celebrar as festas, a festa dos tabernáculos, como está escrito. É isso que nós temos que fazer. Eles estavam sendo orientados pela palavra de Deus aqui. Então o altar foi reedificado e agora os sacerdotes compareciam ali diante de Deus para oferecer as ofertas. É isso que nós temos aqui no texto. Capítulo 3 ainda, olha o versículo 8 agora. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com as trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então observe, o texto nos diz a partir do versículo 8, que depois então do altar ter sido reedificado e eles terem iniciado então ali as ofertas, os sacrifícios, terem celebrado a festa dos tabernáculos, eles então, depois de um período funcionando nesses termos, se você observar, o texto diz no versículo 8, no 2º ano da vinda, então eles passaram um tempo tendo só o altar em Jerusalém, onde os sacerdotes se apresentavam diante de Deus para sacrificar. Então eles resolvem agora iniciar a construção do templo, propriamente dito, da casa, que abrigaria, então, todos os elementos ali do culto a Deus. E observe novamente que eles estão fazendo isso orientados pela palavra de Deus. O texto diz aí no final do versículo de número 10, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então eles estão sendo pautados o tempo todo por aquilo que já estava revelado no Antigo Testamento. Deus estabeleceu que era assim. Nós voltamos e então vamos, segundo a Bíblia ensina, fazer de acordo com aquilo que está estabelecido. Essa é a direção deles. Eles estão assim buscando agradar ao Senhor e servir ao Senhor. Capítulo 4 agora, dê uma olhada comigo aqui em alguns versículos também. Versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos,
a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, e inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então Esdras narra para nós aqui, então, que logo após o início da construção do templo, da casa a Deus ali em Jerusalém, os vizinhos que eram adversários de Judá, desse povo que havia voltado do cativeiro com esse intuito de serem fiéis a Deus, eles começaram a pôr dificuldades. Primeiro, eles tentaram corromper a adoração a Deus. Eles propuseram que eles edificassem junto à casa para poderem participar da adoração conjuntamente. Mas era um povo não convertido. Era um povo que adorava todos os deuses que vinham ao seu conhecimento. Era um povo que havia feito um sincretismo. E esses homens aqui, líderes desse serviço, do povo a Deus nesse serviço, Zorobabel e Jesua, eles identificaram com muita clareza e firmeza que não era lícito permitir que a adoração a Deus fosse corrompida daquela maneira. Então eles negaram o envolvimento daqueles outros povos. E a partir disso, o texto nos diz que aquelas pessoas começaram a serem hostis à presença dos judeus ali de novo em Jerusalém, especialmente no que se refere à reconstrução do templo. E eles alugaram conselheiros para desanimar as pessoas, tentaram frustrar os planos, e eles foram até as autoridades ali da Pérsia, escreveram documentos oficiais e fizeram acusações contra o povo de Israel, contra Zorobabel, contra Jesua e todos aqueles fiéis ao Senhor daquela época. Versículo número 23 aí desse capítulo 4, ainda diz assim: depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. E o que Esdras nos mostra aqui é o efeito daquelas hostilidades e oposição. O efeito foi que chegou a autoridade, por meio das autoridades, eles receberam então uma ordem para parar de construir, de edificar o templo. A obra estava em andamento, ela não tinha terminado, e eles receberam agora uma ordem de autoridades proibindo que fosse levado aquilo em diante. E aí nós entramos no capítulo 5 de Esdras, que diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. O que Esdras está mostrando para nós aqui? A obra para, e ela somente será retomada com o levantamento de Deus de 2 profetas que vão transmitir às pessoas, então, daquela geração, uma mensagem que vai os desafiar e os chamar, os convocar a retomar aquela obra, apesar de todo aquele contexto contrário, de todas aquelas adversidades que se levantaram contra a realização da obra do Senhor. Então, em resumo aqui, o contexto da profecia de Zacarias, que foi um desses profetas, ele e Ageu, levantados pelo Senhor, o contexto é que Deus o levanta em um tempo de hostilidades e um tempo de acusações contra Israel, de ameaças contra o povo de Deus, visando barrar a construção do templo, impedir o avanço da obra do Senhor, conforme a instrução de Deus registrada na Escritura que eles estavam fazendo. Então foi uma pressão tão grande que levou a essa interrupção, e essa pressão somente foi vencida com uma pressão de Deus. Quando Deus envia 2 profetas e diz para eles: olha, vocês têm que fazer isso. É esse o caminho mesmo.
Vocês vão em diante, vão à frente. E é isso que nós encontramos aqui, então, no livro de Zacarias. São as mensagens de Deus para essas pessoas. E nós vamos, então, agora, voltando a Zacarias, olhar aqui para o capítulo 3. E o que a gente encontra aqui é Zacarias, o homem de Deus, tem uma visão, entre várias que Deus deu a ele nesse momento. E nesta visão, ele vê outro homem de Deus que está sob pressão, sob hostilidade e sob acusações. E então ele vai mostrar como que esse homem é defendido por Deus. E ele vai então trazer uma palavra encorajando esse homem. E esse homem não é nada menos do que o sumo sacerdote, Jesua, que é um dos líderes, né, do povo de Israel ali naquele tempo. Nós lemos o nome dele aqui no livro de Esdras várias ocasiões. A gente vai dividir, irmãos, o estudo então desse texto em duas partes. A primeira parte é uma cena de juízo e de purificação. É isso que a gente vai ver hoje. Se Deus permitir, na próxima ocasião, nós vamos ver então a segunda parte, onde traz aí exortações e esperança, que é a mensagem de Deus aqui nessa visão para esse homem específico, mas não somente para ele, para todo o povo que olhava para ele como um líder, né, como um líder espiritual devidamente, sendo ele sumo sacerdote. Então vamos olhar aqui para esse texto. Esse texto, então, traz para a gente aqui uma cena de juízo e de purificação. Dê uma olhada comigo aí nos elementos. Existe aqui uma acusação sendo feita diante de um juiz, existe uma defesa sendo realizada e existe, então, uma adequação por meio de purificação sendo anunciada. É isso que a gente tem aqui na primeira parte desse texto. Vamos olhar aqui. Acusação. Diz aqui o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Essa é uma cena bem vívida para as pessoas que estavam em Judá naquele momento. Porque você se lembra, a obra foi interrompida quando o altar já tinha sido edificado, quando os sacerdotes já estavam apresentando no altar as ofertas, os sacrifícios. Eles já estavam fazendo até as festas perante o Senhor, como a festa dos tabernáculos. Então, Israel tinha esse vislumbre, nós estamos retomando, os homens de Deus, os sacerdotes, já se apresentam diante do Senhor para oferecerem os sacrifícios que são devidos, para cumprirem aquilo que Moisés estabeleceu em nome do Senhor. E agora, a obra interrompe-se. E há uma dúvida, será que Deus não está abençoando aquilo que nós estamos fazendo? Será que há alguma coisa que tornou indigno aquilo que nós estamos realizando aqui ao Senhor? Eu creio que isso veio à mente das pessoas, e a visão que Deus dá a Zacarias é uma visão que tem tudo a ver com aquele contexto. Ele diz assim, Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ou seja, teve uma visão de Josué, que era o sumo sacerdote de Israel naquele período, diante do Senhor, no altar, na presença do Senhor, para fazer aquilo que era comum, que era devido ao sacerdote fazer, que era representar o povo diante de Deus. Esse homem aqui, eu já disse, né, ele é mencionado lá no livro de Esdras pelo nome de Jesua. Então nós estamos falando do mesmo personagem aqui, da mesma pessoa. O texto fala aqui dele como sumo sacerdote, descrevendo isso, né, a liderança religiosa, aquele que era a representação máxima do povo perante Deus. Você sabe, Deus separou da família de Arão, né, uma parte para serem os levitas, e entre eles havia um que era o principal, né, o cabeça, o sumo sacerdote, que era aquele que fazia o serviço no dia do Yom Kippur. Ele entrava, né, no Santo dos Santos, comparecia ali diante do Senhor para apresentar o sacrifício, para fazer expiação pelo pecado do povo. E o texto fala aqui também que ele então estava, na visão que Zacarias teve, diante do anjo do Senhor. Ou seja, é uma espécie aqui de tribunal. Ele está diante do Senhor como um juiz. E essa expressão aqui, anjo do Senhor, é uma referência a Cristo pré-encarnado. A gente lê na Escritura, né, o Antigo Testamento vai fazendo para nós vai trazendo essa revelação que vai formando para nós esse entendimento. Por exemplo, quando o Senhor aparece a Moisés numa sarça que ardia e não se consumia, lá em Êxodo 3, a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou com Moisés. Depois o Senhor Jesus Cristo vai usar aquela mesma maneira do anjo do Senhor responder a Moisés, eu sou o que sou, para referir-se a si próprio. Né? Nós encontramos no Evangelho de João várias referências onde Jesus atribuía a si essa condição
Então nós temos aqui uma figura de Cristo pré-encarnado. Então Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante de Jesus Cristo antes da encarnação, o anjo do Senhor. E o texto diz que tem mais uma pessoa ali, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás aqui é o diabo, o adversário. Né? Alguns estudiosos, inclusive, acham que ainda não deveria estar aqui em letra maiúscula como nome próprio, mas como um adjetivo, qualificando, né? Descrevendo o acusador, o adversário. Mas o ponto é que estava ali, né, um ser, né, que é aqui descrito como o acusador, o adversário, e o texto diz que ele estava ali para opor a Josué, para se lhe opor, ou seja, havia uma intenção clara por parte deste ser de atrapalhar Josué de alguma maneira, de apontar a sua indignidade perante o Senhor. O seu objetivo era a condenação desse homem e, como representante de todos aqueles fiéis que haviam voltado do exílio, a condenação de todo o povo de Judá. O seu objetivo era a destruição de Josué e a destruição de todo o povo de Deus, dos servos do Senhor. E a Bíblia, né, não deixa essa figura aqui descrita, né, para trás. A gente vai encontrar, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 12, onde a Bíblia fala, né, do dragão que é expulso do céu, diz que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. A Bíblia mostra esse fato, essa realidade de que existe um trabalho constante do diabo contra o povo de Deus. Um trabalho que visa opor ao povo de Deus, acusar o povo de Deus diante de Deus. Então nós precisamos aqui também pensar o caráter, né, desta acusação que foi feita ali a Josué. E os versículos 3 ao 5 mostram isso para nós. A acusação ela só tinha um objetivo, um propósito: desqualificar Josué perante o Senhor e junto com ele todo o povo, apontando seus pecados, sua indignidade. Dê uma olhada, versículo 3 diz assim: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Versículo de número 4 diz assim, final do texto: eis que tenho feito que passe de ti a iniquidade e te vestirei de finos trajes. Esse homem estava ali na visão, vestido de roupas sujas, trajado de vestes sujas. E o texto também fala que o anjo diz, né, a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a iniquidade, ou seja, eu estou perdoando os teus pecados, eu estou purificando você e te vestirei de finos trajes. Então, a figura aqui dessas vestes sujas é a figura do pecado. É a figura de que esse homem, e não só esse homem, mas aquela nação, aquele povo, era uma nação de pecadores, de pessoas indignas diante de Deus, inadequadas diante de Deus. E é uma figura que a gente encontra na Escritura em vários textos. Isaías, principalmente, vai usar muito essa figura. Isaías trata o pecado como uma sujeira, uma contaminação profunda. Isaías convidou o povo de Israel da sua geração assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a vossa maldade. Em outra parte da sua mensagem, ele disse assim: ainda que vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. A ideia de efetuar uma limpeza em alguma coisa que está profundamente suja. E ele traz também aquela declaração lá no final do seu livro, quando ele disse assim: mas nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Então essa é uma figura muito forte na Escritura para falar da pecaminosidade do ser humano, da impureza do ser humano, da indignidade do ser humano perante Deus, para o serviço a um Deus que é santo. E se você lembrar, quando Deus instituiu ali aquele regime de serviço a Ele no Antigo Testamento, os sacerdotes que serviriam a Deus ali no altar eram pessoas que representariam o povo. No entanto, para que eles pudessem servir a Deus naqueles trabalhos ali religiosos, fora prescrito a eles passarem por rituais de purificação constantemente. A ideia é: vocês são pecadores inadequados, vocês precisam ser purificados. Então foi prescrito rituais, e toda vez que um sacerdote assumia um turno
na casa do Senhor, ele tinha então que passar por um banho cerimonial, ele tinha que vestir trajes próprios para aquilo, ele tinha que passar por uma série de detalhes ali cerimoniais que comunicavam essa ideia de que precisava de santidade era devido para estar na presença do Senhor e para servir ao Senhor. E essa é a acusação. Satanás chega diante de Deus, diante do anjo do Senhor, para opor-se a Josué. E diz a dele, né, o conteúdo aqui, olha, esse homem não é digno. O serviço que esse homem está apresentando não é digno. A representação que esse homem está fazendo não é digna, é um povo impuro, é um povo pecaminoso. Então essa é a acusação que é apresentada ali. Mas o texto nos diz aí no versículo 2 que há imediatamente uma defesa para com Josué. Graça, não é? Olha o que diz o texto. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Algumas coisas que a gente precisa observar nessa defesa aqui. Quem faz a defesa de Josué? É Deus. É o próprio Deus. É uma defesa puramente de graça. Porque ele não é digno, ele mesmo não tem nada a apresentar, mas o Senhor vai se levantar e defendê-lo. Então é uma manifestação de graça, de favor não merecido. Como é que essa defesa é feita? Em primeiro lugar, há aqui uma palavra, né, de repreensão, de colocação, né, daquele que acusa em um lugar, em determinado lugar. Né, uma reprovação aqui, a postura e a atitude de Satanás. O texto diz: o Senhor te repreenda. Ou seja, você precisa ser contido. O que você está dizendo não será aceito, não é adequado aqui. Então existe aqui essa palavra, né, de reprovação a Satanás. Há também aqui uma menção ao amor eletivo de Deus. O texto diz aí, no versículo de número 2, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. O Senhor que escolheu a Jerusalém. Olha, Satanás, esse povo aqui foi um povo escolhido por Deus. Deus amou esse povo e escolheu eles de modo especial. Você não se meta com isso. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E há aqui também uma clara declaração a respeito da preservação de Deus desse povo em meio ao juízo, da manifestação da providência divina livrando esse povo. Quando diz assim, não é este um tição tirado do fogo, essa expressão que é uma expressão que fala, né, daquele período de juízo que Israel recebeu por causa dos desvios do Senhor. Eles foram levados para o cativeiro, muitos foram mortos, as cidades destruídas, o templo posto abaixo, 70 anos ali na Babilônia em sofrimento, né, ou seja, em meio ao fogo, sendo profundamente provados, e agora esses que voltaram, como Josué, são o tição tirado do fogo, ou seja, alguém que Deus livrou da provação. Deus está agora trazendo de novo para um período de alívio. Essa é a figura que isso fala para nós, né, do zelo de Deus pelo seu povo. Embora Deus tenha julgado Israel, mas o remanescente fiel foi guardado, preservado, mantido, foi trabalhado em meio a toda aquela dor, aquele sofrimento, aquelas décadas difíceis, mas Deus tirou do fogo um tição. Deus trouxe um remanescente fiel. As pessoas voltaram, né, com o intuito, com o compromisso de servir a Deus assim, com grande dedicação. Nós vemos assim nesse período vidas assim maravilhosas, testemunhos de vida maravilhosos, a vida de Esdras, de Neemias, de Esther, de Mordecai, maravilhosos, de Zorobabel, de Josué mesmo, o sumo sacerdote, pessoas assim profundamente comprometidas com a palavra de Deus, buscando fazer assim aquilo que eles percebem que é a vontade de Deus na palavra do Senhor. Então esse texto mostra para nós, né, na resposta de Deus ali a Satanás, que Deus, com a sua providência, ele dirigiu e conduziu aquele povo em meio a todas aquelas provações, livrando e fortalecendo seus escolhidos, para que eles voltassem e, preservados daquelas dificuldades, se dedicassem ao Senhor e servissem ao Senhor. E o texto também fala de uma purificação. Observe comigo agora o versículo 3 novamente. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo.
Tudo bem, Deus escolheu Jerusalém, Deus ama aquele povo, Deus preservou aquele povo e os trouxe de volta. Mas eles são inadequados, são pecadores, roupas sujas. Deus precisa purificá-los. E é isso que o texto relata para a gente no capítulo 3, versículo 3. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Diante daquela realidade do pecado, da iniquidade, né, que estava ali marcado pela figura das roupas sujas em Josué, havia essa necessidade de uma purificação. E o texto mostra para nós aqui que Deus é quem vai, então, purificar Josué. A ordem vem de Deus e é dito: tirai-lhe as roupas. Dê a ele vestes limpas, vestes nobres. Então é Deus quem vai fazer isso. E é interessante porque eu fico pensando que em meio àquele contexto que eles estavam vivendo, talvez a própria população começou a questionar se aqueles impeditivos todos que abalaram, né, o propósito deles de edificar a casa, de edificar o templo, não era uma manifestação da própria reprovação de Deus a eles mesmos. E será que essas pessoas não têm pecados escondidos? Será que Zorobabel, será que Josué é gente indigna? Deus não está abençoando o trabalho deles? Olha o que está acontecendo. E a resposta que vem através de Zacarias é mostrar o seguinte: de maneira nenhuma. Eu próprio purifiquei esses servos. Eu próprio purifiquei Josué. Eu mandei tirar as vestes sujas dele. Elas foram arrancadas e vestes limpas foram dadas a ele. Um turbante limpo, no versículo de número 5 aí, ponham-lhe um turbante limpo. Um turbante limpo foi posto a ele. Se você lembrar, essa era uma peça da vestimenta do sumo sacerdote. O turbante, ou a mitra, está lá no livro de Êxodo, era colocado sobre a cabeça e ela tinha uma plaquinha de ouro aqui amarrada com cordas azuis, ou seja, algo assim bem colorido, bem destacado, e essa plaquinha de ouro tinha gravado nela, por ordem de Deus, a frase: santidade ao Senhor. E a ideia, então, aqui é, olha, coloca o turbante limpo sobre ele, ou seja, estou aqui confirmando e testificando, esse homem, ele está digno para o serviço. Ele está apto para o serviço, para servir a Deus, para estar na presença de Deus, para liderar o povo de Deus. E é isso que nós temos, então, aqui nessa figura, né? A ideia da purificação do sacerdote por ordem do Senhor, não por aquilo que ele fez, não por aquilo que qualquer outro homem tenha feito, mas uma purificação que Deus providenciou para ele, é aqui apresentada nessa figura. Versículo de número 4, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes finos. Ou seja, uma purificação completa, feita por Deus. A iniquidade dele, né, será passada dele, ou seja, seus pecados todos perdoados, vestido de trajes finos, ou seja, agora ele está apto para estar na presença do Senhor e servir ao Senhor. Então é isso que nós temos aqui nesse texto. O que essa passagem ensina para nós? Eu gostaria de trazer lições aqui. Irmão, se você percebeu, a mensagem de Zacarias, ela mostra para a gente a realidade da existência de uma batalha espiritual o tempo todo. Envolve o povo de Deus o tempo todo. A Bíblia fala isso, né? O apóstolo Paulo nos alerta para isso em Efésios, capítulo 6. E isso às vezes é muito falado, né? Especialmente em igrejas pentecostais, igrejas reformadas falam um pouco disso. Mas é algo que a gente devia, sim, ter consciência. Porque é algo ao qual nós estamos submetidos e participamos disso o tempo todo. Uma batalha espiritual. Em Efésios, Paulo diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Existe essa realidade. E o texto aqui em Zacarias mostra para nós que a vida do povo de Israel no pós-exílio envolvia essa realidade também. A vida de Josué, o sumo sacerdote, naquele período, estava envolta a essa realidade também. E a batalha ali, ela tinha dois flancos claros, demonstrados aqui no texto, dois lados, ou então duas faces. Uma, o adversário que nos acusa por causa dos nossos pecados.
Esse é um lado da batalha. Um adversário, que é Satanás, que nos acusa por causa dos nossos pecados. E nós temos um outro lado, que é também o adversário se opondo ao serviço dos santos através das circunstâncias. Essas coisas estão juntas aqui no texto. Observe, circunstancialmente, eles foram impedidos de prosseguir na edificação da obra, a obra de Deus. Construir o templo, o que era legítimo, o que era digno, o que era vontade de Deus. Deus, quando escreve ou profetiza através de Ageu, diz assim, ó, subiu o monte, corta a madeira e vai edificar a casa. É isso que tem que fazer. Essa é minha obra na geração de vocês. Mas adversários surgiram e toda sorte de impedimentos, conselheiros contrários, conspiração com autoridades, até chegaram a acusação falsa contra eles de uma possibilidade, né, de uma revolta, rebelião contra a Pérsia. Então existe aqui no texto essa oposição ao serviço dos santos, que está, quando nós olhamos sobre a ótica de Zacarias, associada ao trabalho de Satanás que se opõe ao povo de Deus. No mundo espiritual, nas esferas espirituais, ele está agindo de modo contrário ao povo de Deus. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Existe uma oposição que se traduz em circunstâncias adversas nas nossas vidas quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus e a servir a Cristo. E se você não experimenta isso, é porque você não dispôs sua vida para isso. Porque, como que isso é uma coisa clara? Quando você dispõe sua vida para fazer aquilo que você entendeu pela palavra de Deus, que é lícito, que é devido pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, como que surgem oposições, dificuldades, como que circunstâncias adversas se levantam? E a Bíblia explica isso, em certa medida, como ação de Satanás. Ele é nosso inimigo, ele se opõe a nós. E a gente jamais deve paralisar diante dessas dificuldades, hostilidades e oposição. Como Josué, como Israel ali do pós-exílio, a mensagem é seguir em frente. Seguir em frente, fazer o que é devido diante do Senhor. É isso que a gente tem que compreender. Nós entendemos, estamos embasados na Escritura, como Josué e os demais estavam. Estamos embasados na Escritura, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que promover o Evangelho, nós temos que levar essa obra em diante, nós temos que discipular pessoas, nós temos que testemunhar as pessoas, nós temos que reprovar coisas erradas no mundo, na vida das pessoas. Vamos adiante. Vamos adiante. Mesmo que isso tenha, sim, preços, mesmo que isso traga sobre nossas vidas dificuldades, oposições. E a gente deve crer como o apóstolo Paulo cria. Paulo, quando escreve, segundo a epístola a Timóteo, ele fala assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. O que Paulo está expressando aqui é que ele cria que Deus ia usar ele para romper qualquer que fosse as obras de Satanás, impedindo o testemunho dele, até que chegasse a hora dele de entrar no reino celestial. E é isso que a gente precisa entender aqui. É isso que o povo de Israel foi apresentado naquela circunstância. Olha, imagina Zacarias falando isso para aquelas pessoas. Deus me deu uma visão, gente. Sabe tudo isso que está acontecendo? Pois Deus me deu uma visão, uma mensagem a vocês. O nosso líder espiritual, eu vi ele diante do Senhor, como ele comparece, mas ele estava sendo acusado a um opositor trabalhando contra o tempo todo. É isso que nós temos sendo apresentado aqui ao povo de Israel. Mas essa visão traz também a figura do defensor. Então existe essa realidade, nós temos um inimigo, um adversário que luta contra nós, né, em pelo menos dois flancos aqui diferentes, como eu disse, né, nos acusando da nossa dignidade, dos nossos pecados e levantando, né, hostilidades e adversidades contra a realização da obra do Senhor. Mas nós temos um defensor. Esse texto trouxe para Israel esse consolo e essa orientação. Essa é a realidade espiritual, mas não é a única. Espiritualmente existe também a realidade que nós temos um defensor. Nós somos defendidos pelo Senhor. O Senhor te repreenda, Satanás. O povo de Deus, ele é defendido pelo seu Deus. Deus que é forte e poderoso, que é Senhor sobre o adversário. E é tão confortante você perceber isso aqui. A palavra é muito simples, o Senhor te repreenda. Ou seja, Deus tem autoridade sobre você. Você está limitado àquilo que Ele permite.
o Senhor te repreenda. Sem escândalos, sem ter que fazer invocações místicas, sem ter que manipular, né, coisas e fazer rituais. É simplesmente a palavra de Deus, a autoridade de Deus. É assim, o nosso Deus é aquele que nos defende. E além disso, esse texto também nos lembra que o Senhor nos defende, mas não somente isso, nosso defensor é aquele que nos ama. Na verdade, ele defende a sua própria escolha em amor. É isso que foi dito a Israel, ou é isso que foi dito a Satanás. Você ouviu bem, hein? Versículo de número 3. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. O que Deus está fazendo é, eu defendo esse povo, eu escolhi esse povo. Eu amei eles desde a eternidade para a salvação e eu estou tratando da redenção deles. É assim que Deus nos defende, em amor. E não somente isso, mas ele também lembra aqui do cuidado constante de Deus sobre a vida do seu povo. Deus é aquele que dirige a vida do seu povo e os conduz através de tribulações a fim de preservar os que são seus e tirá-los fortalecidos. Nós lemos aí no texto, também o seguinte: não é este um tição tirado do fogo? A mensagem para Israel é: Deus provou vocês, colocou vocês numa fornalha, purificou vocês e tirou o de melhor. Um tição tirado do fogo. E é estes que Deus defende. Aqueles que ao longo da vida, da história, da humanidade, Deus vai dirigindo a nossa vida e Ele vai nos provando e vai, através das provações, fortalecendo a nossa fé e nos tornando fortes para testemunhar e para viver para a glória dEle. A Bíblia fala sobre isso, confortando o povo de Israel de várias maneiras. Por exemplo, em Isaías 64, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O que Israel deveria ver e se confortar é que ao longo daqueles 70 anos de cativeiro, Deus está trabalhando para aqueles que estavam esperando. E trouxe-os de volta mais fortes, mais fiéis, prontos para servir. E estes são aqueles que Deus defende. Deus dirige a nossa vida por meio das tribulações. A gente precisa crer nisso, embora seja muito duro, especialmente quando nós estamos passando por elas. Mas em Romanos 5, o apóstolo Paulo fez menção a isso. Vocês se lembram? Nós passamos por esse capítulo. Paulo diz assim sobre os salvos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Os salvos se gloriam nas tribulações. Aí ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo nos foi outorgado. Paulo diz, o povo de Deus, ele se alegra nas tribulações, porque nós sabemos que nas tribulações existe um agir de Deus na nossa vida. Mesmo que seja duro, mesmo que seja como que nos colocar numa fornalha, mas em algum momento Deus nos tira de lá como um tição tirado do fogo. E Ele nos defende, nos usa para a sua obra, para o seu serviço. Era isso que Deus estava fazendo com o povo de Israel. E é assim que a geração do período de Zacarias, do período de Esdras, devia entender aquela realidade e aquele momento de suas vidas. E esses que são, então, guardados, defendidos pelo Senhor, preservados pelo Senhor, eles são purificados também. Assim como Josué, dito, tirai-lhe as vestes sujas, passei de ti tua iniquidade, roupas novas, vestes nobres. Nós também, irmãos, salvos em Cristo, nós somos indignos, nós somos passíveis de toda acusação. Somos passíveis. Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando um espaço, alguém para devorar. Ele sabe dos nossos pecados. Não apenas Deus, ele sabe quão indignos nós somos. Sabe as coisas que nós fazemos, ele sabe perceber pensamentos pelas nossas obras. Ele sabe quão sujos nós somos, mas nós somos purificados. Assim como Josué era alguém que fora purificado pelo próprio Deus. E a purificação não é cerimonial, não é uma purificação que é realizada por nós, como a purificação cerimonial que era realizada pelo próprio sacerdote.
mas é uma purificação que está baseada na obra de Deus a nosso favor. Assim como foi demonstrado lá em Josué. Tirai-lhe as vestes. Passou de ti a iniquidade. Põe vestes limpas nele. E assim a gente deve crer, irmãos. Nós somos purificados e assim adequados para servir a Cristo, não por causa de qualquer coisa que nós façamos, não por causa de qualquer coisa que nós consigamos conformar as nossas vidas. Às vezes essa é uma das lutas das pessoas. Ouvem o Evangelho, mas não se entregam a Cristo. Pensam assim, primeiro eu vou consertar algumas coisas na minha vida, para então eu poder servir ao Senhor, me entregar e participar da igreja. Não é assim que funciona. Nós não somos purificados por nada que nós fazemos. Nós não somos purificados, né, por um conjunto de obras. Vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e agora eu vou ser assim, assado, e aí eu vou estar mais digno para estar diante de Deus. Não. Nós somos purificados por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Essa é a realidade. É por isso que a Bíblia fala, né, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É assim que o povo de Deus é purificado. Uma obra que é feita não por nós. Uma obra que não é cerimonial, não tem a ver com alguma prática religiosa, com cumprir determinados ritos religiosos, participar de uma igreja, ser batizado, participar da Santa Ceia. Hoje nós vamos ter a Ceia do Senhor. Não é participar disso aqui que nos purifica, mas é o próprio sangue de Cristo. É a obra de Cristo, realizada por nós e atribuída a nós. E é assim que a gente deve entender a nossa condição diante de Deus e perceber que há sim valor, que há lugar para nós nos reunirmos, estarmos diante de Deus, servirmos a Deus, apoiar a causa de Cristo, porque nós somos dignos, não por nós mesmos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. Em Apocalipse 12 fala do povo de Deus no céu, na glória celestial, e descreve o povo de Deus assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, nós vencemos o nosso adversário, né? O versículo 9 diz: foi expulso o grande dragão. O texto fala, né, o sedutor de todo mundo, o acusador de nossos irmãos, no versículo 10. Nós vencemos essas acusações por causa do sangue do Cordeiro. É assim que nossos louvores se tornam agradáveis a Deus. É assim que as nossas ofertas se tornam agradáveis a Deus. É assim que a nossa oração se torna agradável a Deus. É assim que o nosso testemunho é usado por Deus. Não é por causa de qualquer coisa que nós somos, realizamos, mas por causa daquilo que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. O que foi mostrado a Israel. Olha, não tenham dúvida quanto a Josué. É um pecador, mas ele foi purificado. Suas vestes sujas, impuras, foram trocadas. Ele foi qualificado para servir, para liderar, para estar à frente do povo de Deus. Santo ao Senhor, santidade ao Senhor, era isso que estava naquele turbante que na visão foi colocado sobre a cabeça daquele homem. E quando nós entendemos isso, irmãos, a gente deve lembrar, então, que a nossa confiança ela está só em Cristo. Para a nossa salvação, para a nossa adequação, para a nossa purificação, para o nosso relacionamento com Deus, está só em Cristo. Só em Cristo. Por isso que a fé em Jesus Cristo somente. Quando a gente pensa nisso, a gente lembra disso, nos deve trazer ao coração louvor. Desejo de entoar a Deus, de orar a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus por causa da obra de Cristo. Por causa da graça de Deus ao defender os seus. Isso deve nos encher de louvor. Isso deve nos encher de gratidão. Não fui eu, não é meu esforço, eu jamais conseguiria isso. Mas Cristo foi dado em meu lugar. Pelo sangue dele eu fui purificado. Por ele eu sou despido das vestes imundas. E eu sou vestido de trajes finos. Eu quero terminar lançando para todos vocês que estão aqui a seguinte pergunta. Você já foi realmente salvo? Eu queria que você considerasse isso sobre esse prisma da palavra de Deus. Existe uma batalha espiritual por cada alma. Cada alma tem diante de Deus um adversário implacável, acusador, impiedoso. Você já pensou nisso?
Você tem diante de Deus um adversário implacável que está apontando todos os seus pecados, fazendo questão de tentar fechar toda a possibilidade de Deus te ver com bons olhos. Essa é a sua condição. Você está sujo. Você está trajado de roupas sujas. Não é vestes de fato, não é de pano, mas o seu coração. Você é um pecador. As coisas erradas que você faz, seus pensamentos impuros, seus desejos carnais e egoístas, a sua insistência em fazer apenas o que te agrada, a sua insistência em adiar, entregar sua vida a Deus. Não, agora não, mais para frente, eu ainda vou ser Senhor da minha vida por mais um tempo. Essa atitude pecaminosa de rebelião a Deus. São vestes sujas que te tornam inadequado diante do Senhor. Você é um pecador imundo diante de Deus, você precisa de purificação. Você precisa de roupas novas. Roupas que você não pode tecer para você mesmo. Roupas que você não pode adquirir por meio de rituais. Roupas que você precisa receber graciosamente de Deus, em Cristo Jesus. Em Apocalipse 7, aparece ali, João tem a visão de todo o povo de Deus redimido na glória celestial. E ele diz assim: vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. A figura lá de Isaías, de Zacarias, ela continua. Aqueles que estão salvos na glória celestial, eles estão lá purificados dos seus pecados, vestidos de vestiduras brancas. Essa é a obra de Cristo. Você precisa dela. A mensagem desse texto também nos desafia a fé em Cristo. A abrir mão de qualquer outra confiança, de qualquer outro caminho, de qualquer outra comodidade. Eu já sou parte da igreja. E já venho aqui há muitos anos, minha família faz parte dessa igreja. Eu faço parte desse grupo também. Se isso é estar salvo, eu também sou salvo. Eu estou entre os salvos. Qualquer comodidade dessa é boa. As pessoas precisam de confiança exclusiva em Cristo Jesus como Salvador.